Graça e a paz do Senhor, dia 29 de abril de 2024. Mais um dia na nossa querida leitura bíblica. E vamos lá. Que vantagem é então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Eu estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar um homem? Se alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem. A condenação dos tais é merecida. Ninguém é justo. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua engana. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conheçam o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale, tanto e o mundo todo esteja, portanto, sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, tá vendo? É possível estar sempre em obediência diante da lei. O que nos torna salvo não é a lei, não é não pecar, é se arrepender. Isso daqui é muito importante, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e são destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificado daquele que tem fé em Jesus. Ora, onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também os Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Está vendo que é pela fé, não é pela lei? Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Então aqui é interessante, né, para entender a diferença da lei e da fé. Obedecer o que é a lei é a palavra de Deus. Não adianta você seguir a palavra de Deus, mas não ter fé, e não adianta você ter fé e desobedecer a palavra de Deus. Um complementa o outro. É sobre isso. Amém? Ontem foi minha prova. Eu fiz uma prova boa, mas não fiz uma prova espetacular. 8/80. Ou eu entro, ou eu não entro. Tá nas mãos do Senhor agora. Claro, teve umas 2, talvez 3 questões que eu poderia ter acertado,
Mas eu dei o meu melhor, não tinha como eu adivinhar, era um assunto. Não foi fácil, não foi muito assunto, não caiu muita coisa que eu estudei. E é isso. Mas se eu não passar, cheguei bem perto. Mas acredito que dá, pois eu orei, eu entreguei ao Senhor e agora é a hora do milagre. Não, acho que não teria graça eu entrar de qualquer jeito, né? Se é pra entrar, tem que ser com emoção. Então, no TRE eu tava em sétimo e eu abri duas vagas. O segundo foi. Aí depois ia ter o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Fui chamado. Trabalhei 2 anos lá. Agora quem sabe, né? Que seja feita a vontade do Pai, em nome de Jesus. Mas é isso. Uma experiência boa. E tudo para honra e glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.